E a palavra de hoje se chama Quando a Fé se Torna Convicção. Diga assim comigo: eu preciso crer de tal forma a ser uma convicção. E aqui eu quero te mostrar como que a fé é um pilar fundamental da nossa relação com Deus, mas ao mesmo tempo é um atributo que precisa crescer na nossa vida. A fé precisa aumentar, a fé precisa amadurecer, a fé precisa se tornar uma convicção em todas as áreas da nossa vida. Às vezes nós temos uma fé que é uma convicção, no sentido assim: se eu enfrentar a morte, hoje eu tenho convicção que eu viverei eternamente com Deus. Mas por vezes nós não temos a fé que gera convicção de que nesse mês Deus vai suprir as minhas necessidades financeiras. Às vezes a gente não tem a fé que gera convicção que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes nós não temos uma fé que gera uma convicção que pessoas ao meu redor vão conhecer Jesus através de mim. Às vezes não temos uma fé que gera convicção que a minha célula vai multiplicar e eu faço parte de um projeto de Deus que está expandindo o seu reino de casa em casa aqui nesse lugar. Então nós temos que fazer com que gradativamente a nossa fé vá gerando convicções em todas as áreas, em cada projeto novo, em cada desafio das nossas vidas. Em Hebreus 11:6, a palavra de Deus vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa, e aí vamos distribuir agora em duas coisas que quem dele se aproxima precisa crer. Precisa crer que ele existe e precisa crer que ele recompensa aqueles que o buscam. O texto diz: precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mas eu quero destacar aqui para você, nesse início de ministração sobre fé, que são dois atributos que a nossa fé precisa crescer. Já nessa definição tão sucinta de que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Ou seja, se eu estou aqui reunido como igreja, eu canto canções aqui que a igreja está proporcionando, mas eu canto canções sem fé, eu canto sem crer que Deus está recebendo a minha adoração, eu estou só cantando, eu não estou agradando a Deus, eu não estou adorando a Deus. Eu posso estar num ambiente de oração, lá na célula, de mãos dadas com as pessoas, e todo mundo está orando, e eu estou ali no meio, e eu também faço parte daquela oração, mas se eu não estou crendo que aquela oração está sendo ouvida por Deus, eu não estou conseguindo agradar a Deus com aquilo. E a Bíblia está dizendo então que a fé é necessária em tudo que nós fazemos e vivemos, porque a palavra de Deus declara em 1 Coríntios 10:31, que quer nós comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus, para que Deus seja conhecido, engrandecido, adorado, louvado, reconhecido nas nossas vidas. Por isso que a fé é um pilar fundamental. Mas aqui nesse texto nós já aprendemos que essa fé, ela tem níveis diferentes. O primeiro deles é crer que o Senhor existe. Não há como agradar a Deus, não há como ter uma relação com Deus, não há como adorar a Deus, não há como fazer uma oração se nós não crermos que Deus é real, se nós não crermos que Deus existe, porque isso é um pressuposto fundamental para que nós possamos ter um relacionamento verdadeiro com Deus. É um pressuposto fundamental para que o que nós fazemos como igreja tenha sentido e seja verdade nas nossas vidas. Porém, muita gente crê que Deus existe, mas não consegue crer que Deus quer recompensar a sua busca. Muitas vezes a culpa, a vergonha, a insegurança, o medo nos faz parecer que Deus não está interessado em nos abençoar, não está interessado em que sejamos seus filhos, não nos trata da mesma forma como trata outro que tem também a fé em Jesus. Então veja aqui nesse texto, que é um dos exemplos, que nós já temos dois níveis diferentes de fé. Primeiro é aquela que crê que Deus existe. A segunda é aquela que crê que Deus recompensa aqueles que o buscam. E assim, da mesma forma, essa precisa ser uma convicção. Eu não posso chegar em casa e pensar assim: eu orei hoje, eu fui no culto, eu cantei, eu fiz tanta coisa, mas eu não sei não se isso é real, eu não sei se isso é verdade, eu não sei se isso tudo não é coisa da minha cabeça. Eu já passei por isso. Alguém já passou por isso aí também? Eu já passei por isso. Eu precisei desenvolver a minha fé que Deus existia de tal forma que se torne uma convicção, de que eu não duvide mais dessa verdade. É a mesma coisa. Será que essas promessas são para a minha vida mesmo? Será que a palavra de Deus eu posso me apropriar, que ela vai trazer resultado para a minha existência? A mesma coisa. A nossa fé precisa se tornar uma convicção. E assim, nós temos que aprender
a lidar com o medo, a lidar com a dúvida, a lidar com a realidade presente, com coisas que os nossos olhos estão vendo e que são diferentes daquilo que nós precisamos crer. Porque entre o que nós vemos e o que nós cremos, justamente está a fé, para trazer à existência a transformação na nossa realidade. Quando paramos para pensar nisso, eu gostaria que você pudesse ver comigo agora um capítulo anterior, Hebreus capítulo 10, versículo 22. Um capítulo anterior, Hebreus capítulo 10, versículo 22. Diz assim: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena, o que diz aí a palavra de Deus? Convicção de fé. Com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. E é essa expressão, uma convicção de fé, como diz aí nessa versão que está no projetor, porque o nosso coração foi purificado e o nosso corpo foi lavado pelo poder de Deus, eu preciso escolher andar uma fé convicta, com convicção da minha fé. E aí na sequência desse texto de Hebreus capítulo 10, eu quero te mostrar agora 3 sinais para você avaliar se você tem uma fé que é convicta ou se você tem uma fé que é oscilante, se você tem uma fé que é superficial, se você tem uma fé que é ocasional. A primeira coisa que nos faz saber se temos uma fé convicta é como nós estamos lidando com o pecado. Como nós estamos lidando com o pecado. Diga assim comigo: uma fé convicta vence o pecado. Uma fé convicta na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo vence o pecado. Então ali no versículo 26 diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, eu conheci a verdade, eu sei o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus, e agora eu estou escolhendo de propósito, intencionalmente, porque me dá lucro, porque me dá prazer sexual, porque é uma mentira que me dá status, porque me massageia o ego, porque os meus amigos gostam, eu estou escolhendo deliberadamente o pecado. Então isso significa que a minha fé é uma fé fraca, é uma fé superficial, é uma fé barata, é uma fé inconstante, é uma fé que não produz transformação, porque na hora que ela é provada, ela recua para dar lugar a um pecado intencional. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar nunca, porque o pecado não intencional é o pecado que faz parte da nossa transformação na presença de Deus, faz parte do nosso processo de amadurecimento. Agora, o pecado deliberado é o pecado que eu já conheço a verdade, eu já tenho ferramentas para dominar o meu comportamento, mas mesmo assim eu escolhi o pecado na minha vida. Esse é um sinal de que a minha fé ainda não se tornou uma convicção. Veja comigo, lá em Gênesis capítulo 39, deixa aberto Hebreus 10, que nós já vamos voltar para aí. Nós temos um episódio clássico sobre isso. José, ele foi colocado por Deus numa situação muito inusitada. Ele se torna agora, mesmo que foi vendido como escravo, ele se torna o administrador da casa do Potifar, que era um homem com alto escalão de governo no Egito. Porém, o Potifar disse para José que ele tinha autoridade sobre todas as coisas da casa dele, menos para tocar na mulher dele. E lá na casa do Potifar, justamente a mulher dele começa a assediar José. Começa a dar oportunidade de José ter relacionamento sexual com ela, mas ela era casada com o chefe de José. Ao ponto dela chegar claramente, agarrar José e dizer: vem se deitar comigo. E no capítulo 39 de Gênesis, no versículo 9, José responde assim, na segunda parte do versículo 39:9: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Veja que ele não estaria amaldiçoando Deus, ele não estaria negando a fé dele em Deus, ele não estaria se prostrando diante de outros deuses, mas ao cometer uma imoralidade sexual, ele entendia que ele não estava somente causando um problema no relacionamento conjugal daquela mulher, mas ele entendia que ele agora pecando contra Deus.
E ao ter esse discernimento e esse temor, no versículo 10, diz assim: assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela, e olha o conselho de José aqui para nós, e evitava ficar perto dela. Ou seja, quando nós entendemos as convicções da nossa fé, nós começamos a escolher os ambientes que nós vivemos, nós começamos a mudar as coisas que nós nos aproximamos, as situações, alguns relacionamentos, que nós sabemos que vão nos induzir ao pecado, que nós sabemos que vão se tornar uma fraqueza, que nós sabemos que podem nos afastar de Deus. Mas agora a convicção da minha fé faz com que eu remodele a minha linguagem, a minha forma de pensar, as músicas que eu escuto, as séries que eu assisto, as pessoas que eu sigo no Instagram, as conversas que eu tenho, os grupos de WhatsApp que eu aceito pertencer, as coisas que eu me envolvo, porque eu quero viver uma vida santa na presença de Deus. Você está entendendo isso? Segunda coisa que mostra se nós temos uma fé convicta, é quando você passa por problemas. É quando você passa por tempestades, como foi ministrado aqui antes. É quando você passa por desafios na tua vida. E esses desafios não necessariamente são consequências de pecado. Jesus não cometeu nenhum pecado e passou por desafios constantemente no seu ministério. Constantemente na sua vida. Jesus passou por desafios com a sua família, Jesus passou por desafios com pessoas religiosas da época que discordavam dele, Jesus passou por desafios com confrontos da palavra de Deus, Jesus passou por desafios com calúnias que as pessoas falavam, Jesus passou por desafios com líderes governamentais, Jesus passou por desafios com pessoas da sua equipe querendo tirar vantagem de alguma coisa, Jesus passou por desafios sendo traído, Jesus passou por desafios sendo afligido no seu corpo. Então, se Jesus passou por desafios, nós também passaremos, porque somos seguidores dele. E a palavra de Deus declara que nós também carregaremos perseguição, carregaremos algumas aflições, isso faz parte da vida cristã. Agora, a diferença de quem tornou a sua fé uma convicção de vida é se na hora do desafio vai abalar a sua relação com Deus ou vai fortalecer a sua relação com Deus. E ali em Hebreus capítulo 10, agora no versículo 32... a Bíblia diz assim: lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês forem iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. Aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Veja que momento que a igreja de Cristo estava vivendo quando esse livro da Bíblia foi escrito. Veja se a sua fé resistiria a você suportar alegremente o confisco da tua casa, o confisco do teu carro, o confisco dos teus bens, por causa de crer em Jesus. Vê se a sua fé ela é convicta ao ponto de suportar insultos, suportar calúnias, suportar acusações, ou se ela seria abalada. Perceba como lá no livro de Daniel, por exemplo, nós vemos aqueles rapazes tentados a se prostrar diante de uma imagem, diante da nação inteira. Nabucodonosor constrói uma imagem em sua idolatria própria, e ele diz: todas as pessoas ao som da trombeta precisam se prostrar diante da minha imagem. E eles podiam pensar: Senhor, tu sabes do meu coração, mas perdoa agora, eu vou me prostrar aqui, fingindo, só para eu poder continuar pregando o teu evangelho. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim: quem sabe eles podiam pegar uma moedinha do bolso e deixar cair sem querer, e aí se ajoelhar assim para juntar a moedinha, para pelo menos parecer que eles estavam fazendo algo e não serem agora confrontados. Mas aqueles meninos, diante de uma multidão de pessoas prostrada na estátua de Nabucodonosor, foram os únicos a ficar em pé. E quando o imperador chama eles, eles dizem assim: nós sabemos que o nosso Deus pode nos livrar da fornalha. Então, se o Senhor quiser, pode nos jogar na fornalha. Mas se Ele não nos livrar, nós continuaremos adorando a Ele. Tem vezes que Deus faz milagres e transforma a situação da nossa vida. E tem outras crises que nós passamos, que nós temos que encarar elas até o fim. E às vezes até a morte.
Mas é justamente nesses momentos que a nossa fé é provada. Quando nós aprendemos isso, a fé que se torna convicção, ela suporta os desafios. Diga assim comigo: uma fé convicta suporta qualquer desafio. Não importa se é uma crise financeira, se é uma crise familiar, se é uma crise econômica, se é uma crise de saúde, uma fé convicta suporta qualquer desafio. Quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho para provar o coração de Abraão, Abraão leva, em um dos textos mais comoventes da Bíblia, eu me lembro de chorar lendo esse texto bíblico de Gênesis capítulo 22. E Abraão deixa os seus servos e começa a subir o monte Moriá, e ele leva o filho dele com a lenha, e o filho dele estava carregando a lenha, e daqui a pouco aquele menino de 13 anos de idade pergunta assim para o pai dele: pai, está aqui a lenha, está aqui a faca, cadê o sacrifício? Quem é o sacrifício? E Abraão, sabendo, responde para ele o quê? Deus proverá, meu filho. Deus há de prover. E depois de muitos anos, lá em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve: porque Deus que Abraão creu, é o Deus que dá vida aos mortos e traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. Ou seja, Abraão creu que ou o filho dele morreria e poderia ressuscitar, ou Deus proveria alguma forma de o sacrifício não ser o seu próprio filho, mas ele não deixaria de crer em Deus por causa daquele desafio. E assim ele se transformou no pai da fé. E por vezes as pessoas acabam deixando a sua fé de lado, porque alguém falou alguma coisa que não gostou, porque alguém postou algo nas redes sociais, porque alguém da família criticou que agora você está lendo a Bíblia, porque alguém no trabalho disse que se você é cristão, então agora não vai mais te convidar para fazer tal atividade. E aí muitas vezes a nossa fé é abalada. E se a nossa fé é abalada, nós colocamos em risco a nossa salvação. Nós colocamos em risco os frutos da palavra de Deus nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus declara, ali no versículo 26 e 27 de Hebreus 10, lembra sobre vencer o pecado? Diz ali que tão somente uma expectativa terrível de juízo e de fogo intenso consumirá os inimigos de Deus. E o Senhor, Ele vai coroar aqueles que perseverarem até o fim. E por fim, eu preciso te dizer que uma fé convicta, ela não retrocede. Diga aí comigo: uma fé convicta não retrocede. Ou seja, não existe a possibilidade de alguém que tem uma fé convicta não estar sempre pronto para avançar nas coisas de Deus, nos propósitos de Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, na sua realidade. Não importa a situação, não importa a pressão espiritual, não importa o que está sentindo, uma fé convicta nos leva a avançar. Em Hebreus capítulo 10, versículo 35, para nós finalizarmos já essa terceira parte, vai dizer assim: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Versículo 38, por favor. Mas o meu justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, não me agradarei dele. A fé convicta é uma fé que não retrocede. Olha o que está dizendo aqui nesse texto: o justo viverá pela fé. Ou seja, está falando de alguém que começa a caminhar com Deus, alguém que tem fé em Jesus, alguém que faz agora da palavra de Deus o seu manual de vida, mas quem sabe 1 mês depois, 6 meses depois, 1 ano depois, 5 anos depois, essa pessoa estaciona, e depois essa pessoa esmurece, e essa pessoa retrocede. A palavra de Deus está dizendo que isso desagrada a Deus. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós retrocedemos naquilo que nós cremos, nós voltamos e perdemos conquistas que nós já tivemos no reino dos céus. Eu costumo dizer que o que o diabo mais tenta fazer na vida de um cristão, porque imagina que o teu inimigo
tem um destino de ser mais do que vencedor. Ou seja, não importa como você lute, não importa o que você faça contra ele, não importa quanto você treine, a estratégia que tu tiver, o teu inimigo está destinado a sempre ser mais do que vencedor. Ele vai ser sempre mais do que vencedor. Mesmo que tu vença ele num round, no final é ele é mais do que vencedor. E a palavra de Deus declara em Romanos capítulo 8 que todos aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. E como é que o diabo vai fazer para atrapalhar o propósito de Deus na tua vida e para causar uma aliança com a tua alma e romper aquilo que Deus tem para ti? Como é que o diabo vai fazer? Então, ele vai fazer 3 coisas. Primeiro, te apresentar tentações que sejam agradáveis às tuas fraquezas. Porque se você desobedecer a Deus e pecar deliberadamente, intencionalmente, você começa a retroceder na tua fé. Segundo, muitas vezes o diabo vai usar situações ao teu redor para provocar desafios, para provocar crises, para provocar resistência espiritual. Então, muitas vezes, nós estamos enfrentando desafios que são provas da nossa fé. Em terceiro lugar, Satanás vai tentar te causar desânimo, te causar ofensa, te causar frieza, te causar, quem sabe, falta de perseverança, porque a única forma de derrotar um cristão é ou fazendo ele pecar contra Deus, ou fazendo ele crer que precisa se afastar de Deus. Senão, aquele que está em Cristo é mais do que vencedor em todas as coisas. Nada tem capacidade de nos separar do amor de Deus. Nada pode impedir aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, a não ser que nós escolhamos não viver pela fé e não praticar a palavra de Deus como obras da nossa fé. Você está entendendo isso? Quando eu percebo essa realidade da palavra de Deus, eu gostaria que você pudesse enxergar agora essas 3 coisas que impedem que a fé seja uma convicção nas nossas vidas: o pecado intencional, os desafios que nos abalam e situações que nós aceitamos retroceder na nossa caminhada. Como que eu faço para vencer essas coisas? É muito simples: fortalecendo a nossa fé através da palavra de Deus, porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo, da mensagem de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, quanto mais você mergulha na palavra de Deus, quanto mais você fala da palavra de Deus, quanto mais você escuta a palavra de Deus, quanto mais você tem sede da palavra de Deus, mais a tua fé bíblica, ela cresce e amadurece. E a segunda coisa, nós precisamos agora vencer o desânimo e os desafios pela oração. Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Tiago nos escreve: aquele que está triste, ou seja, desanimado, ore, busque a Deus, porque Elias era homem como nós, sujeito às mesmas provações, e ele orou para que não chovesse e não choveu. Depois ele orou fervorosamente para que chovesse e choveu. Ou seja, diante do desânimo, dos desafios, da tristeza, ore, busque a Deus, se fortaleça, ande em comunhão. Diante do pecado, conheça a palavra de Deus, resista, fuja dos ambientes que te levam a cair, e a tua fé se tornará uma convicção. E quando a tua fé se torna uma convicção, todas as outras coisas da nossa vida passam a girar em torno da nossa fé. A fé se torna uma coluna. A palavra de Deus se torna uma verdade fundamental. E aí nós podemos dizer o que aquele versículo fala: por isso nós andamos pelo que cremos e não pelo que vemos. E dizer, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 1,17, que a justiça de Deus é revelada de fé em fé. E entendermos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, que é de fé em fé. Por isso que está dito: o justo viverá pela fé.
A verdadeira vida, aquela que é abundante, aquela que vence o pecado, aquela que vive milagres, aquela que é eterna, é uma vida em que a fé se tornou uma convicção. E não é qualquer fé, não é só crer que Deus existe, é uma fé na palavra de Deus como verdade, como coluna fundamental. Quando isso acontece, é o que nós falamos hoje aqui. A nossa vida está alicerçada, pode vir tempestade, pode vir inundação, pode vir pessoas criticarem, pode vir alguma emoção diferente, pode vir tentações, que nós não seremos abalados, então no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Persevere e você vai viver as promessas de Deus na tua realidade.